Oi pessoal, hoje eu queria falar um pouco sobre essa história do Demolidor, a queda de Murdoch, né? Esse quadrinho bem famoso, escrito pelo Frank Miller, desenhado pelo David Mazzucchelli. Esse vídeo é uma breve análise dessa história, especialmente do simbolismo religioso, do simbolismo católico que permeia essa história, e por que ela é tão boa, porque ela é tão interessante, porque ela é um clássico. Uma breve análise, especialmente do simbolismo católico religioso da história, que bom, ela é representada, ela é considerada, né, como você talvez já saiba, uma das melhores histórias de super-herói, não tanto apenas porque ela é uma ótima história de um ótimo quadrinho de super-herói, e ela é de fato, o que ela realmente é. Ela também é uma ótima história de crime, uma história de estilo Sin City, uma história muito bem contada, ótimo quadrinho de super-herói, ótimo quadrinho, mas além de tudo ela tem um simbolismo muito bonito, um simbolismo cristão, um simbolismo católico muito bonito, que faz parte da essência da história, né, que percorre toda a história, um simbolismo muito profundo que se conecta muito bem às raízes do personagem e de questões sociais, de várias camadas que o Miller aborda muito bem. Bom, para começar a dar um breve resumo para quem não conhece a história, vai ter alguns spoilers, mas claro, vai ter spoilers sobre a história, vou falar bastante sobre a história, mas é uma história antiga, a maioria que já deve conhecer, ou quem viu a série já vai conhecer também quase tudo que eu vou falar aqui, não é nada de demais, é uma história antiga, mas vai ter spoiler sim. Nessa história, o Wilson Fisk, ele fica sabendo da identidade secreta do Demolidor, né, porque a Karen Page, ela vende, a ex-namorada do Demolidor, a Karen Page, vende a identidade do Demolidor. Ela está viciada em drogas, ela vende para um traficante, né, no momento que ela está viciada. O Rei do Crime descobre, né, que o Demolidor é o Matt, então ele começa destruindo, ele quer destruir o personagem, não apenas matá-lo, mas o destruir psicologicamente e espiritualmente, como ele mesmo fala, e só depois matá-lo, para assim ele, como ele mesmo diz, né, ele quer derrotar, destruir o único homem realmente bom e honesto que ele conheceu. Nós vamos acompanhando isso na história, ele tirar o dinheiro do Matt, tirar o cargo de advogado dele, destruir a casa dele, afetar tanta a cabeça dele a ponto de ele perder a confiança nos amigos dele e perdendo a sanidade, porque ele faz tudo de uma vez, né? Ele desmorona a vida do Demolidor, tudo que ele tem na vida dele de uma vez, até fazer ele começar a perder a sanidade, e nós vamos vendo o personagem Demolidor se perdendo psicologicamente, espiritualmente, materialmente, perdendo a sanidade dele aos poucos na história, até ele chegar no fundo do poço, onde o Rei do Crime pensa que ele foi liquidado de vez, mas aí nós vamos ver o personagem se reerguer, né, renascer, assim, simbologicamente ressuscitar e começar aos poucos reerguer a vida dele e o que ele era antes, com aquilo que ele pode. Bom, o simbolismo nessa história, para começar, né, nós temos aqui uma sociedade, um lugar que é o bairro da Hell's Kitchen, a Cozinha do Inferno, totalmente corrompido pelo mal. Esse mal que é representado que é comandado, na verdade, pelo Wilson Fisk, né? Que simbologicamente é como se representasse o diabo, ou um agente do diabo no mundo, tanto que na capa ele tem a figura dele como o diabo. Ele é o grande agente corruptor desse mundo, que corrompe a ordem desse mundo, corrompe as pessoas, corrompe materialmente e espiritualmente toda a sociedade representada pelo bairro de Hell's Kitchen. Um lugar onde todo mundo parece que é ruim, o crime impera, as drogas, a violência, o desrespeito à humanidade, a sensação a sensação de que o mundo está corrompido, de que as pessoas estão ruins, já que tudo é contado pelo crime e pela maldade. E o único homem, sim, que seria a luz, né, desse lugar ali, é o próprio Matt Murdock, o Demolidor. Tanto como super-herói, como advogado, ele traz uma luz de esperança na vida dessas pessoas que moram nesse local, totalmente comandado e corrompido pelo Wilson Fisk, como o diabo que corrompe a boa ordem natural das coisas. E assim como o diabo gosta de corromper, né, transformar o bom em ruim, corrompendo de sua ordem natural e moral, ele tenta fazer o mesmo com o Demolidor, o Matt Murdock, que, como ele mesmo disse, é o único homem realmente bom que ele conheceu na vida. Ele começa a fazer o Matt Murdock perder a sanidade, e quando ele acha que derrotou
Demolidor, o personagem começa a se reerguer. E isso, o ápice desse momento, ocorre numa bela cena da história, onde o personagem, de fato, Matt Murdock, ia morrer, né? Depois de quase ter perdido a sanidade, e fisicamente muito machucado, ele iria morrer, apesar de... Ele não desistiu. Ele não desistiu de lutar. E fugiu da armadilha que o Rei do Crime monta pra ele. E é nesse momento, onde ele já está para morrer, fisicamente, espiritualmente, ele é encontrado pela mãe, que é uma freira, né? Quem conhece a história sabe. E aí você tem uma das cenas mais bonitas, que é uma página inteira, do Matt Murdock desmaiado, quase morto, aos braços de sua mãe. É numa cena que retrata muito bem que é totalmente baseada na Pietà do Michelangelo, né? O Demolidor simboliza o Cristo, né? O bom, que vem trazer luz para uma sociedade corrompida, e toda a maldade do lugar parece que se junta para derrotá-lo, para matá-lo. Quando ele parece, mas ele não desiste mesmo assim, e quando ele finalmente parece que foi derrotado, temos a cena da mãe nos braços dele, que ajuda a reerguer o personagem de uma forma quase milagrosa. Então você tem essa bela cena dele aqui deitado, parecendo o Cristo, deitado na cova, no túmulo, aliás, parecendo o Cristo deitado no túmulo. Ele está junto com a mãe, onde ele renasce. Ele acorda, ele é curado pela mãe, curado pelas pessoas da igreja, onde leva ele para cá. E aí ele renasce, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E a partir daí ele começa a reerguer a sua vida aos poucos. E o Rei do Crime, né, percebe que ele não conseguiu matar o Demolidor, que mesmo o estrago que ele fez na vida dele, ele continua vivo e continua ativo e reerguendo a sua vida. E o simples fato dele existir incomoda o Wilson Fisk, porque ele é esse agente corruptor. Ele não consegue perceber que existe uma pessoa boa, uma alma boa no mundo, que ele não conseguiu derrotar, tanto psicologicamente quanto materialmente. Ele não conseguiu matar, e essa alma continua viva. E é nesse momento que, após o Demolidor se reerguer com a ajuda da mãe no convento, numa cena mais bonita, ele retorna ativa, sem fantasia, sem roupa, sem nada, e começa a voltar, a trazer uma luz da esperança naquele lugar. De forma simples, de forma que ele consegue, da forma que ele pode, ele volta a ajudar a Karen Page, a própria Karen Page, que o denunciou, que estava drogada e foge pedindo ajuda para ele, extremamente culpada pelo que ela fez, mas completamente destruída, quase morta. O amigo Fogg, o repórter que está investigando o Rei do Crime, né, os crimes do Rei do Crime contra o Matt Murdock, e ele retorna o Demolidor como essa luz de esperança na vida das pessoas que estão afastadas pelo crime. Tem uma cena muito bonita da Karen Page aqui no local, porque a Karen Page, ela denuncia o Demolidor, né? Ela denuncia o Matt, mas ela vai pedir ajuda pra ele, né? Porque ela estava viciada em drogas, estava sozinha, o dinheiro que dava pra ela acabou. Sim, e ela está profundamente magoada, profundamente destruída. Não tem mais ninguém no mundo que se importa com ela. E ela ainda ama o Matt e se arrepende por ter denunciado, porque ela fez, porque está completamente destruída e viciada. Então você tem essa cena aqui de o Demolidor, de certa forma, mais uma vez representando Cristo, ele sofre pelo pecado dos outros, né? No caso, ele sofre pelo pecado da Karen Page, mas mesmo assim ele aceita de volta, ele abraça, ele a protege e aceita quando ele está sozinha, sem ter que correr, mesmo tendo sofrido por causa dos pecados dela. Quando ela se arrepende e se volta para ele como única esperança da vida dela, ele humildemente, bondosamente, carinhosamente a abraça e a protege. Ele sofre os pecados dela, mas continua amando e aceita ela de volta como única esperança da vida dela. Nesse momento sombrio, você tem mais um dos momentos, segundo momento mais bonito da história, dele abraçando ela. Isso simboliza novamente o simbolismo cristão, né, do Cristo que sofre pelo pecado dos outros, mas o aceita humildemente e bondosamente quando ele se arrepende e se joga aos pés dele como sua única salvação, como não tendo nada na vida e como precisando do amor do Cristo. No caso, ela precisa do amor do Matt, a única pessoa no mundo que ela tem e que ela denunciou num ato de traição por causa dos pecados dela, dos vícios dela, de drogas, quando estavam no pior momento da vida dela.
do mesmo modo que ele aceita a Karen, né, como essa luz no mundo, como Cristo que sofre os pecados, que renasce, ele também faz o mesmo com outras pessoas da sociedade e vai ajudando ao pouco. Aí você tem o rei do crime contrata o Bazooka, né, um terrorista que foi criado pelo governo, pelo mesmo soro que criou o Capitão América. O exército, o Estado, né, tinha plano de usar esse cara, aí o rei do crime contrata ele, um terrorista que maluco assim na cabeça, que foi fruto dos experimentos do governo. O rei do crime contrata ele para atacar o bairro do Demolidor, ele derrota ele com a ajuda do Capitão América, e isso incrimina, né, o rei do Fisk. E, tipo, engraçado que a história ela não tem um final assim totalmente, porque o rei do crime vai continuar na ativa, né, ele vai continuar fazendo o que ele sempre faz, porque a história termina com o rei do crime frustrado, porque ele não conseguiu derrotar o Demolidor, ele não conseguiu corromper o Matt Murdock, ele não conseguiu destruí-lo, e além disso a sua organização, o seu trabalho termina fragilizado, né? Fragilizado pelas investigações da polícia, que vão investigar esse terrorista, junto com o trabalho dos repórteres, que vão dar uma dor de cabeça junto com o trabalho do Ben Urich, né, o amigo do Demolidor, que vai dar uma dor de cabeça para o Fisk. Mas a história termina assim, com o rei do crime irritado, mas ainda vivo, totalmente nativa, e o Matt Murdock, espiritualmente, dentro dele, forte novamente, reerguido, feliz novamente, reerguendo aos poucos a vida dele abalada pelo rei do crime, feliz junto com a Karen Page. E isso é uma análise, é também uma simbologia do final, porque assim como o diabo continua sempre na ativa, o rei do crime continua na ativa no final da história, porque representa a guerra incessante do mundo real, né? A guerra espiritual do mundo real, onde o diabo, o rei do crime, vai continuar lutando, vai continuar tentando perverter as coisas, mas ele é fragilizado, como foi fragilizado aqui, pelo espírito do Cristo, né? Simbolizado pelo Matt Murdock, que faz que renasce, que é purificado de certa forma pela dor, que aguenta o sofrimento, que renasce espiritualmente e traz luz para as pessoas que estão ao seu alcance, no que ele pode, assim como ele trouxe para Karen Page e para as pessoas do seu bairro. Tanto que você no último parágrafo, né? Meu nome é Matt Murdock. Eu moro na cozinha do inferno e faço o que preciso por ela. E é o que basta saber sobre mim. Então você termina com essa guerra espiritual incessante, onde ela não acaba, mas o Espírito do Cristo pode vencê-la. E claro que a história aborda outras questões sociais, né, como a criminalidade, a corrupção dentro do governo, a burocracia estatal, os abusos do Estado, né, que